Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Hoje vamos ver a mensagem de número 16, cujo título é Tu, porém. Tu, porém. E as palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 1, diz Paulo: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, é quase como se estivesse uma situação com outras pessoas que talvez não estivessem agindo corretamente. Então, ele destaca: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina é o Evangelho, não é? Então, tu, porém, fala o que convém, o que está de acordo com o Evangelho. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, dizendo-nos assim: Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, é a mudez, né? Às vezes ficamos afônicos. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Então, se por alguma situação nós estivermos impedidos de falar, incapazes mesmo de falar, nós estamos aí, falando em todas as situações. É fato. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, ou seja, maus porque querem. Os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. E aqui é interessante, não é? É pretender, ter a intenção de. Muitas pessoas podem vir nos provocar, tendo a intenção de nos expor, com uma reação agressiva que seja, e precisamos estar atentos para não cairmos nesta cilada da pretensão do outro. O outro pode pretender o que ele quiser, vamos fazer o que nos convém fazer. E o que nos convém fazer é exatamente o que convém à sã doutrina, ao Evangelho, não é? Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Isto se não estivermos o quê? Atentos. A fim de não cairmos nesse tipo de cilada e nesse tipo de fraqueza, porque só vamos cair porque ainda temos a fraqueza em nós. Aí Jesus ter dito que, sempre repito, porque é importante nós ouvirmos. E aos poucos vamos lá, fixando, nos lembrando nos momentos importantes, vigiai e orai, para não cair, dizem, em tentação. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. São aquelas observações ferinas, mesmo para confrontar, atacar. O sarcasmo ainda é mais cortante, se é que se pode falar isso com relação ao verbo, né? Sarcasmo, não é? A ação do sarcasmo é mais cortante, vamos dizer assim, do que a ironia. A ironia é mais sutil. O sarcasmo, ele é mais contundente. Compreende-se que procedam assim, os perturbados, mentirosos, levianos, não é?
porquanto são ignorantes, distraídos, olha, sem atenção, da iluminação espiritual, cegos, infelizes, sem o saberem, cegos da alma, não dos olhos físicos, cegos, infelizes, sem o saberem, que são infelizes, né? E cegos. Vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. É lógico que um comportamento infeliz não pode trazer nada de bom para aquele que o executa, não é? Tu, porém, diz Emmanuel, que conheces o que eles desconhecem, o Evangelho, e mais a doutrina também, não é? A doutrina espírita, que cultivas na mente valores espirituais que ainda esses outros não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, em usar a palavra, como convém ao Espírito do Cristo. Então, toma cuidado de que a tua palavra tenha a ver com o Espírito do Cristo. O Espírito do Cristo que nos rege os destinos. Isto por quê? Porque nos impõe essa regência? Não. Porque nós escolhemos que Ele tenha a regência da nossa vida. É o farol que ilumina os nossos caminhos. Nós, assim, determinamos isto para as nossas vidas, porque não somos constrangidos a isso. Decidimos por vontade própria. Não é? É muito fácil, diz Emmanuel, falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los. Não vou me expor, vou falar o que o outro quer ouvir. Quem não, quem nunca. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Responder-lhes de acordo com os interesses particulares, ou seja, para ficarmos bem, para não nos aborrecermos, não é? Sabemos como proceder. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e no entendimento evangélico, nos raciocínios. Então, tem várias situações, sim, que não queremos confrontar, porque é a opinião do outro, e o outro tem direito à opinião dele? Claro que tem. Mas é errado o que ele pensa. E eu posso dizer, olha, não penso igual, mas respeito o que pensa. Porque quem somos nós? Não podemos arbitrar sobre o livre-arbítrio do outro. Mas é claro que podemos falar, usar o verbo, quando percebermos que é o momento mesmo que isto deva acontecer, de forma a não sermos coniventes com o erro. Isso é importante, não é? Conclui o nosso Emmanuel dizendo assim: que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, ou seja, presta atenção, seja prudente, pensa 2 vezes antes de falar para não se arrepender depois, não é? Acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. É a mesma coisa.
eu vou sair com a minha carteira de dinheiro, ou com cartão, seja lá o que for, os meus gastos deverão ser prudentes, porque eu vou gastar hoje, mas vou pagar amanhã. Se for um cartão de crédito, é assim, não é? Eu compro hoje, mas vou pagar amanhã. Da mesma forma, as nossas escolhas, a nossa fala. Nós falamos, agimos, decidimos hoje para responder sobre esta fala logo a seguir. Lei de causa e efeito. Somos responsáveis pelas consequências naturais das nossas escolhas. Então, quando agimos de acordo com essa doutrina, as consequências das nossas escolhas são alegrias e bênçãos. Está lá no Livro dos Espíritos. Consequência das boas escolhas, alegrias, e bênçãos. E as consequências das más escolhas? Dores e aflições. Não? Ninguém quer isso para si. Daí nós termos a necessidade de refletirmos se as nossas escolhas convêm a essa doutrina. Se convierem a essa doutrina, vão convir naturalmente para que sejam escolhas a fazermos, não é? Muito bem. Tu, porém, tu, nós, todos nós. Vamos orar? Mestre amado Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Acalma os nossos corações, a fim de que as nossas respostas, de que a nossa fala, Senhor, não seja carregada de irritação, não seja, Senhor, a fala que possa magoar o nosso próximo ou ofendê-lo. Ajuda-nos, Senhor. Acaso percebamos que usamos mal a palavra, sabermos da mesma forma usar a mesma palavra para pedirmos perdão. Isto, com certeza, também é fundamental na ação da nossa palavra. Estarmos reconhecendo nossos erros, ajuda-nos, Senhor, nisto de reconhecermos os nossos erros e pedirmos perdão àqueles a quem podemos estar ou que podemos ter estado a magoar, a ferir, ou a ferir, não é? Psicologicamente, muitas vezes, no campo das ideias, no campo emocional. Que as tuas bênçãos, Jesus, nos fortaleçam nesse sentido da nossa vigilância. Ajuda-nos ainda, Jesus, a nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa nossos lares, famílias, o nosso anjo guardião, nossos esforços, nossos dias, nossas noites, Jesus. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor, em especial aqueles, onde quer que se encontrem, que neste momento estejam em sofrimento. Que a tua paz, Jesus amado, esteja com cada um de nós e entre todos nós. Obrigado, Mestre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.